Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago Turma da Mônica, a história completa. A história começa com o plano do Cascão. Ele planeja pegar o Sansão da Mônica, o ursinho de pelúcia dela. O plano começa com ela olhando o Floquinho. Em seguida, o Floquinho vai desmaiar e assim eles vão pegar o Floquinho no colo. E o plano do Cascão é falar que tem um veterinário no fim da rua. Se elas chegarem no veterinário, o Cebolinha vai estar disfarçado de segurança e vai falar que eles não podem entrar com o Sansão e com o Floquinho. E esse é o plano infalível do Cebolinha para conseguir pegar o ursinho de pelúcia da Mônica. Mas é claro, o Cascão acaba perguntando como que o Cebolinha vai fazer para o cachorro dele desmaiar, mas o Cebolinha simplesmente fala para ele confiar que o plano dele é infalível. Próximo bloco, nos deparamos com a mãe do Cebolinha lendo um belo jornal falando sobre um produto mágico chamado Cabelol, que qualquer pessoa que use no cabelo começa a crescer magicamente. Ok, voltando ao Cebolinha, ele consegue chegar até o cachorrinho dele e resolve mostrar o seu plano em prática. Usa um apito. Quando ele apita, o cachorrinho dele acaba fingindo que está desmaiado e assim ele acabou treinando o cachorrinho dele durante vários dias para esse plano. Ok, agora voltando à prática, a Mônica está passeando com seu belo coelho de estimação, mais conhecido como Sansão, junto com a Magali, mas de repente ela acaba se deparando com o cachorrinho do Cebolinha. Sim, o plano acabou de começar, o Cebolinha aciona o apito e o cachorrinho dele finge que está desmaiado, então chega o Cascão e fala que tem um veterinário logo em frente. Quando a Mônica mais a Magali vão levar ao veterinário, o segurança fala que tem que deixar o coelhinho, que não pode entrar com animalzinho de estimação, mas ursinhos de pelúcia, senão os animais ficam agitados. Mas tudo começa a dar errado quando o Cascão é quase atingido por um pouco de água do irrigador e a Mônica acaba se inclinando e vendo as pernas do Cebolinha e sim, eles foram completamente desmascarados. E é claro, o Cascão e o Cebolinha acabam correndo o mais rápido possível para não ser atingido pelo Sansão da Mônica. Até o cachorrinho sai correndo, mas acaba não dando muito certo porque a Mônica finalmente consegue pegar eles, dando uma bela surra com a ajuda do Sansão. Então o Cebolinha mais o Cascão acabam voltando para sua casa acompanhado do seu belo cachorro verde. O Cascão acaba reclamando que o Cebolinha fala que eles quase não brincam, ficam bolando planos que toda hora só dá errado para tentar pegar o coelho da Mônica e que eles deveriam brincar de vez ficar fazendo isso. E o Cebolinha acaba falando que eles precisam pegar o coelho da Mônica para ser o dono da rua e o Cascão vai ser o vice-dono da rua. Mas o Cascão acaba ficando um pouco chateado e fala para o Cebolinha se ele quiser fazer outro plano, ele que faça sozinho. Mas é claro, o Cebolinha acaba ficando muito chateado e acaba falando com a sua mãe que o Cascão não quer ser mais amigo dele porque o plano dele nunca dão certo para tentar pegar o coelho da Mônica. Então o Cascão resolve ir para o quarto. Enquanto isso, a mãe dele resolve dar uma bela olhada no produto novo que o marido dela acabou comprando, se chamado Cabelol. Agora voltando ao Cebolinha, de noite ainda continuam planejando algumas estratégias, mas acaba acontecendo algo terrível, já que acaba aparecendo um homem do saco que acaba roubando o Floquinho, o cachorro verde do Cebolinha. E é claro, o Cebolinha acaba procurando, até perguntando para os seus pais, mas acaba não encontrando o cachorrinho dele de estimação. Então ele volta para o quarto e é nesse momento que a Mônica, mais a Magali e o Cascão acabam indo visitar ele. A Magali acaba trazendo um belo bolo de cenoura para ver se ele se anima, mas a única pessoa que consegue fazer ele se animar é o Cascão, pedindo para ele fazer um daqueles planos infalíveis para tentar encontrar o cachorrinho dele desaparecido. A primeira coisa que eles têm que fazer é espalhar diversos cartazes pela cidade. Até que a Magali acaba chegando em uma bela banca de jornal para tentar deixar o cartaz do cachorrinho desaparecido. E adivinha quem estava naquela banca de jornal? O famoso Maurício de Souza, o criador de Turma da Mônica. Claro, o dono da banca de jornal acaba deixando eles colarem o cartaz do cachorrinho desaparecido, mesmo que eles questionem porque o cachorrinho é verde. Ok, agora a próxima pessoa é o vendedor de balão. Quando questionam se ele viu alguém estranho na cidade, ele fala que viu um homem barbudo que usava um saco para carregar algumas coisas e o Cebolinha consegue fazer um retrato falado. Ok, agora voltando aos cartazes, eles acabam colocando o cartaz de cachorrinho deles em cima de outro cartaz de cachorrinho desaparecido. E é claro, os garotos acabam ficando muito bravos com todos e a Mônica resolve dar um jeito nisso facilmente, até que os garotos acabam falando que eles viram um cara um pouco parecido com esse do desenho no Parque das Andorinhas. Então a Mônica mais o Cascão e o
Cebolinha resolvem ir procurar o cachorrinho deles, então eles vão até a casa da mãe do Cebolinha e lá eles entregam o desenho, mas parece que os pais do Cebolinha não dão muita atenção para isso. A única coisa que os pais do Cebolinha falam é que o desenho que ele fez ficou muito legal. Eles falam que vão sair para procurar o cachorrinho, mas eles acabam deixando o desenho em cima da bancada e é nesse momento que as crianças percebem que os pais deles não estão levando nem um pouco a sério. Eles resolvem se reunir no quarto do Cebolinha e lá eles decidem ir sozinho para o Parque das Andorinhas para conseguir finalmente encontrar o cachorrinho desaparecido. Em todos eles voltam para casa, a Mônica dá uma olhada no seu guarda-roupa, Magali pega um pouco de comida, o Cascão resolve não pegar a escova de dentes e o Cebolinha resolve pegar alguns equipamentos. Com todos eles se encontram e resolvem pegar as bicicletas para ir correndo até o Parque das Andorinhas, então eles resolvem deixar as bicicletas deles em uma árvore, enquanto a Magali dá algumas mordidas em uma maçã. Do Cascão acaba se deparando com um cachorro com chapéu vermelho e todos eles acabam correndo atrás dele. É nesse momento que nos deparamos com um homem que vive na floresta junto com o seu cachorro, mas quando eles pensam em agir, o homem acaba aparecendo de repente atrás de todos eles. Mesmo que o Cebolinha pediu para devolver o cachorrinho dele e fala que não sabe de nenhum cachorro que eles estão falando. Então o homem da floresta resolve convidar todos para se sentar, mas a pessoa que está gostando mais dessa situação é o Cascão, porque lá não tem piscina nem mesmo chuveiro. O Cebolinha acaba perguntando se ele viu esse homem do desenho que fica com um saco. O homem da floresta acaba falando que ele acabou encontrando o cachorrinho dele de chapeuzinho vermelho todo maltratado, jogado na floresta, nem conseguia andar direito. Ele sabe aonde o homem do saco da floresta está vivendo. Para eles conseguirem encontrar ele, eles têm que ter muito cuidado e sempre seguir o leste e ver o sinal de fumaça que sai da cabana dele. Lá eles vão encontrar um homem que tem diversos cachorros e ele trata eles muito mal. Ainda no caminho, o Cascão está um pouco preocupado porque ele acabou vendo uma nuvem muito escura e ele acaba falando se elas se procriarem vai ser horrível porque vai ter uma grande chuva, mas todos os amigos dele acabam falando para ele ficar tranquilo, porque a previsão do tempo disse que não iria chover até que eles resolvem se sentar para o Cebolinha bolar um plano, mas é nesse momento que aparece aquele garoto malvado que a Mônica acabou dando uma surra, mas os garotos trouxeram uma arma secreta, 3 garotinhas acompanhadas de ursos de pelúcia. Claramente a Mônica não tem coragem de bater, mas a Mônica e os outros garotos acabam apanhando desta vez. E é claro, logo após, todos eles acabam saindo correndo, até que o Cascão tem uma ideia de usar o ataque surpresa dele, conhecido como ataque sovacão, e assim ele consegue finalmente salvar a Magali dos garotos que queriam pegar a mochila dela. Tinha toda a comida, mas quando eles estão correndo, eles acabam caindo em um desfiladeiro, e assim eles acabam rolando, conseguindo despistar os garotos que estavam atrás dele. Mas agora, já que eles estão dentro da floresta, a Mônica resolve ter uma ótima ideia deles amarrarem pequenos laços vermelhos, para eles não se perderem dentro da floresta enquanto estiverem procurando o homem do saco. Agora, com a noite chegando, o Cebolinha é um pouco mais precavido, já que ele trouxe lanternas para todos os amigos dele. Quando eles estão andando, eles chegam em um cemitério, então o Cascão mais o Cebolinha acabam se deparando com um fantasma assustador, mas na realidade era só a Mônica mais a Magali debaixo de um lençol branco. Com isso, o Cascão acaba encontrando todas as pessoas que ele acabou sabendo a história de um homem que roubava cachorrinhos para conseguir fazer sabão, e o Cascão fala que quando ele era menor, a mãe dele falava se ele não tomasse banho, o homem do saco iria pegar ele. Então eles resolvem se revezar durante o sono. A primeira pessoa vai ser o Cebolinha, logo após o Cascão, depois a Mônica e em seguida a Magali. Assim todos eles conseguem dormir em segurança, com alguns amigos servindo de guarda. Enquanto isso, os pais dos garotos estão completamente preocupados porque eles simplesmente desapareceram, mas a mãe do Cebolinha acaba falando que eles falaram de um homem do saco e que ela se arrepende muito por não ter dado atenção, que os garotos estavam falando que eles provavelmente devem ter ido atrás do homem sozinho para conseguir encontrar o cachorrinho do Cebolinha. Enquanto isso, todas as crianças estão dormindo, só quem está acordado é apenas o Cascão. Ele resolve seguir uma luz verde que ele acabou encontrando até que chega em uma cabana abandonada e lá ele se depara com um homem louco que começa a gritar desesperadamente. Esse homem não fala nada com nada, apenas fica falando sobre os animais da floresta e fala que ele não é louco e ser uma pessoa normal é muito chato e que os loucos sim sabem ser alegres e se divertirem. Ele ainda fala que todos juntos podem vencer qualquer desafio e ele acaba entregando um laço para o Cebolinha. Então o Cebolinha acaba voltando para o acampamento dele e lá o amigo dele novo acaba falando que ele pode dormir tranquilamente e que ele vai fazer a guarda durante toda a noite para ajudar o Cebolinha. Enquanto todos estão dormindo, a Magali está comendo
dormindo enquanto dorme. Os pais das crianças estão preocupados procurando por toda a cidade, mas todas as crianças estão dormindo na floresta. E quando finalmente amanhece o dia, os garotos que estavam provocando a Mônica acabam indo até a mãe do Cebolinha. Chegaram a ver eles dentro da floresta das andorinhas. É quando finalmente as crianças acabam acordando e eles acabam olhando dentro da mochila da Magali para tomar um belo café da manhã. Mas adivinha, não sobrou absolutamente nada, porque a Magali acabou comendo tudo enquanto estava dormindo. Claro, todos acabam ficando completamente chateados com ela. Enquanto isso, nos deparamos com o homem do saco entregando dentro do seu canil com seus cachorros roubados. Agora, voltando às crianças, eles ainda estão andando dentro da floresta para conseguir encontrar o homem do saco, mas eles conseguem encontrar um empecilho na estrada, já que tem um riacho muito pequeno, mas eles têm que atravessar. E é claro, se tratando com a passagem coberta por água, fica praticamente impossível do Cascão conseguir passar, mesmo que seja muito pequena. A Mônica dá uma ideia de fazer um caminho, mas o Cascão fala que é impossível de conseguir passar, então eles têm que arranjar outro caminho para continuar. Para voltando, os pais das crianças já estão na floresta procurando as crianças, mas eles não sabiam que as crianças acabaram encontrando uma ponte para o Cascão não precisar andar sobre a água. Voltando a falar sobre o homem do saco, ele acaba recebendo uma ligação de um homem falando que precisa de mais material, se referindo aos cachorrinhos. Voltando às crianças, a Magali está completamente faminta. Enquanto eles estão andando, ela acaba se deparando com a bússola do Cebolinha em formato de rosquinha, e sim, ela acaba mordendo mesmo sabendo o que era uma bússola, estragando o equipamento do Cebolinha. Enquanto isso, o homem do saco acaba entregando um cachorro para um médico que faz produtos conhecido como Cabelol. O médico fala que precisa de um cachorro peludo, essa é a fórmula secreta para o Cabelol. E é claro, o homem do saco acaba falando para ele que tem um cachorro peludo, só que a cor dele é uma cor verde. Voltando às crianças, o Cebolinha mais a Mônica estão discutindo para tentar decidir qual lado é o certo, mas no meio da discussão, o Cebolinha acaba chamando a Mônica de dentuça baixinha, quando ele fecha os olhos achando que a Mônica iria bater nele. Na realidade, a Mônica simplesmente chora, porque esse apelido acaba incomodando muito ela, mas depois eles fazem as pazes e vão em direção à cabana do homem, e pega os cachorros, e lá eles acabam se deparando com a cabana quase completamente abandonada, mas o que eles não sabiam é que o lote tinha um cachorro completamente furioso, mas o Cebolinha acaba encontrando um macaquinho e joga em direção ao cachorro, e o cachorro vai atrás do macaquinho e acaba não se interessando tanto pelas crianças. Mas eles têm que esconder o mais rápido possível, porque o homem está chegando de carro. Quando todos eles estão se escondendo, eles acabam se deparando pela janela em ver o cachorro preso dentro da gaiola, inclusive o cachorro do Cascão, Floquinho. Agora chegou a hora do plano infalível do Cebolinha, que é mais ou menos assim. O Cebolinha vai tentar fazer o cachorro ficar completamente agitado, assim começa a latir, enquanto o homem do saco desce para o porão para fazer os cachorros ficarem quietos. Então a Magali tem que ir até a cozinha para conseguir pegar um molho de chaves. Mas parece que algo está muito errado, como a Magali, que acaba se deparando com um belo pedaço de melancia dentro da geladeira e fica completamente paralisada, acaba voltando para a cozinha. Logo após, a Magali fica escondida debaixo da mesa, mas o Cebolinha consegue atrair o homem do saco novamente para o porão, fazendo diversas caretas, e assim a Magali finalmente pega a chave. Então ela corre em direção ao carro do homem do saco para fazer o carro disparar o alarme, mas isso acaba não funcionando, só funciona quando a Mônica resolve dar algumas coelhadas no carro. E é quando o homem do saco vai desligar o alarme do seu próprio carro, ele acaba sendo trancado dentro da garagem. Em seguida, o Cascão corre o mais rápido possível para tentar atrair a atenção do cachorro, sim, trancando o cachorro pelo lado de fora do porão, e o Cebolinha consegue finalmente pegar o seu cachorro de estimação. Em seguida, o plano da Mônica mais da Magali, sem se esquecer do Cascão, para conseguir abrir o portão, e o Cebolinha consegue sair finalmente com o seu cachorro. Parece que não dá muito certo, já que o homem do saco acaba pegando eles. Quem acabou escapando foi apenas o Cebolinha. Então o homem do saco resolve pegar a criança e colocar ele dentro da gaiola dos cachorros para eles conseguirem ficarem presos. Enquanto o homem do saco finalmente sai, o Cebolinha resolve finalmente ir atrás dos seus amigos. Fala que tem um plano infalível, só que ele vai precisar do coelho da Mônica, mesmo
mesmo a Mônica um pouco relutante para entregar o Sansão, ele resolve confiar o Cebolinha e sim, o plano finalmente começa. Coelhinho da Mônica sendo controlado como se fosse uma marionete, é claro, o cachorro fica completamente atento para tentar pegar o coelhinho, então o cachorro corre em direção ao coelhinho, mas o Cascão consegue prender o cachorro dentro da jaula. Sim, essa é a primeira vez que um dos planos do Cascão finalmente funcionam, mas o Cebolinha acaba se deparando com o cachorro dele dentro do carro, então ele tem uma ideia de tocar um apito para o cachorro dele fingir que está desmaiado. Então o Homem do Saco acaba pegando o cachorrinho e levando para o canil novamente, só que ele acaba se deparando com o cachorro dele latindo, então ele vai dar uma olhada e é nesse momento que todas as crianças acabam prendendo ele dentro do canil. Mas acontece algo que o Homem do Saco não esperava, já que as crianças acabaram soltando todos os cachorros furiosos no Homem do Saco. E é claro, todas as crianças acabam comemorando, inclusive o cachorrinho verde que fica dançando, então eles resolvem ligar para os pais deles, falando para encontrar eles é só seguirem um bocado de lacinhos vermelhos dentro da floresta que eles vão acabar encontrando todos eles. E todo mundo está bem, e é claro, a polícia acaba chegando conseguindo prender o Homem do Saco, mas o Cebolinha acaba esquecendo de devolver o coelhinho para a Mônica, então ele vai devolver, mas antes de devolver ele resolve fazer um nó nas pequenas orelhas do coelhinho da Mônica e acaba devolvendo para ela. Agora, voltando à casa das crianças, eles resolvem dar uma festa de boas-vindas para todas as crianças. O cachorrinho que estava dentro da casinha, a Magali, acaba ganhando alguns pedaços de melancia e toda a família está reunida. Todos os cachorros que estavam sumindo acabaram voltando para a cidade. Foram completamente recuperados, são completamente encontrados. Então a mãe da Mônica resolve dar uma olhada no jornal e fala que ninguém vai usar mais esse tal de cabelol, ainda porque eles acabaram descobrindo que a fórmula secreta ele é feito de cachorrinhos. Então ela vai correndo para dentro da casa dela. Quando ele finalmente chega no banheiro, eles resolvem pegar o frasco de cabelol. Então o pai do Cebolinha resolve acabar jogando tudo, logicamente, no ralo, porque ele não vai aceitar um produto feito de cachorrinhos. Logo após, voltando à festa de boas-vindas, todas as crianças estão conversando, mas o Cebolinha só consegue reparar no sorriso da Mônica. É claro, eles estão bastante apaixonados por ela e é claro, eles resolvem ter outra ideia para conseguir pegar o coelhinho da Mônica. Mas como sempre, os planos infalíveis do Cascão não dão muito certo e essa é a história completa de Turma da Mônica Laços. Isso não é tudo, quantas vezes eu falei a palavra Cascão? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.